Olá pessoal, aqui quem fala é Larissa Jaqueta Riberti, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também a convidada da Hora Americana para falar sobre os movimentos estudantis e também a cultura de 1968. Eu estou gravando esse vídeo para passar para vocês algumas referências, documentários, acervos digitais que vocês podem conhecer para ficar sabendo mais sobre esse tema. Bom, a primeira indicação que eu tenho para passar para vocês é o filme Rojo Amanhecer, Ele foi dirigido pelo Jorge Fons e lançado em 1989, é uma das primeiras produções aí que fala sobre o movimento estudantil mexicano de 1968 e também o massacre de 2 de outubro, Ainda sobre esse tema, a gente tem uma produção mais recente, um filme chamado Tlatelolco, Verano del 68 e dirigido pelo Carlos Bolado. Temos também 2 documentários que eu acho que são muito interessantes. O primeiro é El Grito, O Grito, que é um documentário, que retrata vários acontecimentos ali e que se referem ao movimento estudantil de 68. E o outro documentário se chama Los Rollos Perdidos, Os Rolos Perdidos. Esse documentário é muito interessante porque ele vai fazendo uma busca em torno de gravações que foram feitas a pedido do então secretário de governo Luis Echeverría em 1968 no México. Então ele vai, trazendo à luz, publicando uma série aí de vídeos que foram oficialmente produzidos a respeito daquele tema. A gente também tem documentários e vídeos que foram produzidos pela TV UNAM. É só vocês entrarem no canal da TV UNAM no YouTube e fazerem essa busca, muito simples, vai, retornar uma série de referências para vocês. E também uma série na Amazon Prime, que foi lançada recentemente, que se chama Un Extraño Inimigo, Um Estranho Inimigo, que vai falar também, claro que, numa narrativa fílmica e de série, sobre esses acontecimentos que marcaram a história recente mexicana. De maneira mais geral, a gente tem um outro documentário que se chama 1968, A Revolta Global, 10 anos que sacudiram o mundo. Esse documentário está em espanhol e quando vocês forem procurá-lo na internet, vocês devem escrever o nome todo em espanhol. Então, 1968, La Revuelta Global, 10 anos que sacudiram o mundo. E aí vocês vão encontrar um documentário muito rico em informações e referências sobre os movimentos estudantis em outros lugares do mundo, como Paris, Berlim, Tóquio e etc. Fala muito sobre contracultura, fala muito sobre as contestações, é muito interessante. Por fim, eu queria deixar para vocês aqui algumas referências sobre bases digitais de memoriais e arquivos que eu acho que são muito importantes para vocês buscarem referências documentais e também imagéticas. A gente tem o Arquivo Provincial da Memória, Arquivo Provincial de la Memória de Córdoba. Se vocês entrarem nesse site, vocês podem buscar imagens, referências, uma série de dados, cronologias sobre o Cordobaço, que aconteceu em 1968, mas também está incluído nesse grande hall de experiências estudantis daquele momento. É muito interessante ver como eles se relacionam não só com esse episódio, mas também com a questão dos desaparecimentos e da violência política contra os estudantes e durante a segunda ditadura militar na Argentina. Então é um arquivo muito engajado, em levar essas informações para a população. Tem também o Centro Cultural Universitário Tlatelolco, que vocês podem entrar no site. Possui uma base de dados muito robusta de vários acervos que foram reunidos e que podem ser consultados, Então ele retorna documentos, ele retorna imagens, ele retorna uma série de informações a respeito não só do movimento estudantil de 68, mas também sobre outras experiências no mundo, inclusive mais recentes, Então é um memorial, é um acervo que reúne várias informações sobre os movimentos estudantis de maneira geral. A gente tem também a base da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Brasil, que é uma base muito rica, que vocês podem consultar, para ver como os discursos de imprensa foram muito significativos na criminalização do movimento estudantil brasileiro ao longo de todo o ano de 1968. Então as buscas retornam as capas de jornais, as imagens, os editoriais dos jornais, e isso é muito interessante para a gente entender como se construía uma visão bastante deturpada desses estudantes naquele momento de ditadura militar. E por fim, a gente tem a base do Getty Images,
né, que é muito interessante. Eu não sei se vocês já fizeram buscas nessa base. Vocês podem colocar palavras-chave como maio de 1968, 68 em Paris ou na França, enfim, fazer uma série de buscas combinadas, e essas buscas vão retornar imagens muito legais sobre os movimentos estudantis em todo o mundo, né? Eu acho que esses são recursos didáticos muito interessantes para quem, enfim, pesquisa, mas também para quem quer dar uma aula sobre 1968. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no Hora Americana. Até mais!